Silêncio no estúdio gravando, né? E aí, Nono, beleza? E o assunto é past Perfect. O que será que é isso? Past perfect, é uma perfeita peste? Rapaz, depende. Se você pegar o bizu do tio, fica fácil. Se não, isso aqui pode lhes dar um pouquinho de trabalho. Vocês vão agora ter que lidar com frases maiores. Então, a gente viu o present perfect, que são ações que começaram no passado e têm alguma consequência no presente, ou então simplesmente você pode encarar como um passado que você não diz quando ocorreu uma coisa. Por exemplo, I have given you a present. Eu te dei um presente. Eu não disse quando eu dei esse presente. E não é uma coisa que eu faça com constância. Se você traduzir literalmente, I have given you, fica parecendo assim, eu tenho te dado presente. Só que isso não é uma coisa que a gente está fazendo com uma constância. Então você tem que entender como um passado único, porém você não define quando esse passado único ocorre. Tá? Se eu tivesse dito I gave you a present yesterday, isso é passado simples. Eu estou dizendo simplesmente o passado do verbo give, que é gave. Né? Eu te dei um presente. I gave you a present. Passado simples. Eu digo quando aconteceu. Yesterday. Te dei um presente ontem, certo? Já no present perfect, não. I have given you, certo? Eu uso o auxiliar have, você usa o verbo give no passado particípio, aí fica have given, ok? Have given you a present, eu te dei um presente, certo? Então vamos ver aqui como é que funciona o past perfect, né? Um é present perfect, presente perfeito, o outro é o past perfect, então passado perfeito, tá? Vamos ver o que ele diz aqui na definição do livro de vocês, ó. Past perfect describes an action that happened before another one that happened in the past. Ok? Então ele nos diz basicamente isto aqui. Ó. O que é o past perfect? Certo? Passado perfeito. Eu, para facilitar minha própria vida no aprendizado, eu penso nele dessa maneira. O past perfect ele é o passado do passado. É uma ação que ocorre no passado antes de outra ação também no passado. A ação que ocorre antes de outra ação que também foi no passado. Mas, tio, como é isso? Por exemplo, eu coloquei aqui na lousa uma coisa comum que poderia acontecer e te dar um exemplo ótimo de como é isso, de como é o passado do passado, né, digamos. Vamos ver aqui o que eu escrevi. We had already watched the film when they invited us. Será que vocês conseguiram compreender essa frase? Ó, we had already watched the film when they invited us. O que é que significa isso, então, para nós aqui no português? We, pessoa nós, né? O sujeito nós. Had. O had é o passado do have, concordam? Então, nós, passado de tinha, nós tínhamos o quê? Already. Esse advérbio aqui nós já vimos antes, né? Significa já. Então, we had already. A gente já tinha feito alguma coisa. O que será que a gente já fez? Watched. Né? Esse watched aqui, se você lembrar bem, é o verbo assistir, certo? Só que reparem que ele tem esse edzinho aqui no final. Então, ele está no passado. Não é isso? Ó, we had, que também está no passado. Already. A gente já tinha assistido o quê? The film. Nós já tínhamos assistido o filme when, quando they invited us. O sujeito ou a pessoa they, nós sabemos que são eles. Então, eles, invite é o verbo convidar. Só que reparem bem, é um verbo que termina em e tem no finalzinho dele um dele. Então, ele está no passado, certo? É um verbo regular. Invited us. Us é o mesmo que o we, certo? Só que aqui ele é usado no final de frase, certo? Aqui ele não é um pronome sujeito, como é o caso aqui, beleza? Então vamos ver aqui como é que você identifica que é o past perfect. Você vai ter o auxiliar have novamente, só que dessa vez você vai tê-lo sempre no passado, na forma had, ok? Então você vai ter dessa forma aqui. Had, tá? Além de você ver ele no had, você tem que reparar no seguinte detalhe.
você tem agora aqui, além do verbo auxiliar, mais dois verbos, que são as duas ações que ocorrem no passado. Uma no passado mais recente e uma no passado mais distante, certo? Então, repare aqui, ó, as partes que eu sublinhei são verbos. Verbo auxiliar, have no passado, had. Verbo watch, o verbo assistir no passado, watched. Passado regular. E o verbo também no passado, invite, né? Invited. Ambos verbos regulares. Mas não é uma regra, tá? Não é só com regulares que isso aqui vai acontecer. Então, verbo had, auxiliar had, mais você vai ter dois verbos no passado, ok? Um no passado particípio e o outro no passado simples dele, certo? E não tem uma ordem, não é sempre primeiro você vai ver o had mais o particípio e depois você vê o passado simples. Pode ser que o passado simples esteja primeiro e depois você vê o had mais o particípio. Mas então entenda o had mais o particípio como uma dupla, né? Pode ocorrer, como ocorreu nesse caso aqui, de aparecer pertinho deles ou entre eles até um advérbio, certo? Está aqui o already. E você tem um outro passado aqui, ó. Certo? Lembre que esse particípio é um passado, né? Particípio passado. Então, a dica é isso aqui, ó. Se você reparar aqui na frase, é uma frase longa para começo de conversa, né? São as maiores frases que a gente viu até agora. Então, tem had, tem o particípio passado de algum verbo e tem um verbo no passado simples. Se você identificar essas três coisas, você sabe que essa frase está, então, no past perfect, ok? Acho que não tem como ficar mais claro, mais fácil do que isso para vocês, tá bom? Ele fala aqui também que tem alguns advérbios que são utilizados com frequência, né, nesse tempo, no past perfect. Ele dá aqui para nós, ó, o already, que nós já vimos, significa já. O never, nós também já vimos, nunca. Seldom, o seldom é uma coisa que acontece raramente, né, de vez em quando. Você pode entender como raramente. Vamos colocar ele aqui em cima. Seldom, certo? É o mesmo, digamos, que o rarely. Só que rarely é meio estranho para falar, embora seja fácil de escrever. Então, seldom, você pode entender como isso aqui, raramente. É uma coisa que acontece com pouca frequência, né? Não é bem raro, mas é com pouca frequência que ocorre. E aí depois você tem o always, que significa sempre. Então a novidade real aqui para nós é só o seldom, tá bom? Ele diz aqui uma notinha, pay attention. The frequency adverbs are usually used between the auxiliary verb and the main verb. Ou seja, os advérbios de frequência são usually, significa normalmente, a coisa que acontece usualmente, né? Usados entre o verbo auxiliar e o verbo principal, ok? Então, principal aqui é o assistir o filme, né? Nesse exemplo que eu dei. Então, já tínhamos assistido o filme quando eles nos convidaram. Essa ação aqui é que é o passado do passado. Essa é só o passado, certo? No finalzinho da página 23, ele te dá um exemplo nas três formas, afirmativa, interrogativa e negativa, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Afirmativa. I had already turned off the lights when he arrived. O que é isso aqui? Pessoa I, eu. Had, então eu tinha. Already. Aqui o advérbio de tempo. Ó, eu já tinha. Turned off. Quando você turn uma coisa off, ela deixa de funcionar. Você está com seu celular e aí você turn off. Turn off é desligar, certo? Então, I had already turned off the lights. Eu já tinha desligado as luzes. When he arrived. Quando ele chegou.
né? Arrive é o verbo chegar, verbinho regular aí, vocês veem passado em ED, tá? Então, eu já tinha desligado as luzes quando ele chegou. Ele chegou depois que eu desliguei as luzes, ou seja, a ação de desligar as luzes é o passado do passado, aquela coisa mais antiga. Então, interrogativo. Had you already turned off the lights when he arrived? Agora ele transformou a minha afirmação em uma pergunta. Você já tinha desligado as luzes quando ele chegou? Vamos negar. I had not ou I hadn't. Aqui embaixo você vê a forma contraída. Had junto com not. Hadn't. I had not turned off the lights when he arrived. Eu não tinha desligado as luzes quando ele chegou. Certo? Então aqui você vê com clareza o past perfect, certo? Had, mais particípio, mais passado simples, ok? Então tá, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Goodbye, see you next time.